Capítulo 6, verso 12. Faremos a leitura dos versos 12, 14 e 15. Pularemos o verso 13. Continuando a nossa série no Sermão do Monte, agora especificamente na oração dominical. Diz a sagrada palavra de Deus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Não sei quantos estão familiarizados, acredito que a grande maioria, com o nome de um grande escritor, dramaturgo inglês chamado William Shakespeare. Shakespeare ele foi muito famoso na história por escrever grandes peças de teatro. E há uma peça onde uma personagem se destaca, chamada Lady Macbeth. Essa personagem, ela convence o seu marido a matar o próprio rei da Escócia, o rei Duncan. E o casal consegue planejar friamente o assassinato do rei e conseguir matá-lo. O que me chama a atenção nessa peça de William Shakespeare é que Lady Macbeth ela começa a entrar em conflito com a sua própria consciência, começa a pesar, ela começa a sofrer agonias pela culpa. Então, seu marido chama o médico para atendê-la. E depois de horas e horas, o médico diz: Senhor, ela não está doente. O físico está bem, a saúde está ótima. Ela está sendo assolada por densas fantasias que a impedem de descansar, de gozar da sua saúde. Não há nada com ela. Em outras palavras, o médico diz a Lady Macbeth que o problema estava na sua mente. Então, essa mulher fala para o médico, nas suas palavras: você não pode ministrar algo para uma mente doente? Arrancar da memória uma mágoa enraizada? Levantar e tirar os problemas escritos no cérebro? E com algum doce antídoto, limpar as dores e o peso que está entulhado no coração de uma pessoa? Ele não pôde fazer. Nenhum médico pode. Culpa não se trata em consultório. John Stott, um grande pregador inglês também, em um de seus livros, ele diz que, ele cita um chefe de uma ala de um grande hospital britânico, que diz: eu poderia dispensar metade dos meus pacientes amanhã, se eu lhes garantisse o perdão. Os homens não podem dar aquilo que somente Deus pode. A culpa, ela tende a nos espizinhar. E é sobre isso que o texto dessa noite vai nos dizer. Como nós podemos orar pelo perdão de Deus. Como nós podemos orar pelo perdão de Deus? Nós estamos na 5ª petição da oração dominical, a oração do Senhor. A palavra dominical vem do latim, se você não sabia, uma curiosidade, vem da palavra dominus, que significa Senhor. Por isso que nós dizemos que domingo é dia do Senhor, por causa da palavra dominus, que vem aí do latim, que significa Senhor. Então, nós estamos nessa 5ª petição da oração dominical, a oração do Senhor. Nós vimos que as 3 primeiras petições estão intimamente ligadas ao aspecto da adoração. Todo filho de Deus, no primeiro momento, ele anseia adorar o seu Senhor. Isso nós vimos, rogando para que o nome de Deus seja santificado em nossa vida,
A sua vontade seja feita, não só em nós, mas no mundo. E nós olhamos esperançosos, rogando para que o reino do Senhor seja instalado de uma vez por todas na nossa existência, na existência do povo de Deus. Depois das 3 primeiras, começamos a ver a oração dominical não no seu aspecto da adoração, mas no aspecto da petição. É válido e Deus requer de nós que nós peçamos coisas a Ele. Nós vimos que a primeira petição envolve questões físicas das nossas necessidades. Por quê? Veja, para eu entender ou absorver bênçãos espirituais neste mundo, eu tenho que estar vivo no primeiro momento. Então não é ilícito, não é errado pedir a Deus pelo pão nosso de cada dia. Para que nós experimentemos, para que vocês estivessem aqui hoje no culto, Deus, Ele concedeu esse pedido para vocês. Ele renovou a sua misericórdia, deu o alimento, deu a água, deu a vestimenta, deu todas as condições para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje, para ouvir da sua palavra. Então, nós ouvimos que no aspecto da petição, orar pelas necessidades vem em primeiro lugar. Agora, nesta quinta petição, nós veremos que Deus, depois de trabalhar a maior necessidade do homem, no aspecto físico, é o pão nosso, Ele vai tratar do aspecto principal do nosso espírito. A maior necessidade minha e sua é de perdão. É de estarmos reconciliados com Deus. É aí que Deus e o homem devem se encontrar antes de tudo. Antes de nós passarmos para a última petição, no culto posterior, que é: Senhor, nos livre das tentações, nos livre do maligno. Antes de Deus nos guiar, é necessário nós nos encontrarmos com Deus nessa esfera de misericórdia e de perdão, para que nós sejamos tratados por Deus. Portanto, o que eu quero tratar com vocês no dia de hoje são os pré-requisitos para que você saiba orar a Deus pedindo perdão. Nós não podemos considerar o perdão de Deus como algo efêmero, como algo baixo, como algo sem valor, é algo que a gente sai pedindo aí. Não, há 3 pré-requisitos para que eu e você oremos essa oração de perdão. Eu quero mostrar para vocês no texto estes 3 pré-requisitos para que eu e você consigamos fazer desta oração a nossa vida. Uma vida que clama pelo perdão de Deus. O primeiro pré-requisito que nós vemos para que eu e você consigamos fazer essa oração é a consciência que devemos ter do nosso pecado. Então, o primeiro pré-requisito é a consciência de pecado. Veja, o texto começa dizendo: perdoa as nossas dívidas. Essa oração só consegue fazer aqueles que têm consciência de que são pecadores. É interessante que essa palavra dívida, na sua forma verbal, dever, no Novo Testamento aparece 30 vezes. Das 30 vezes, 25 estão relacionadas com o meu relacionamento com Deus. E as outras 5 estão relacionadas com, de fato, dever dinheiro para o próximo. Então, há uma ênfase muito grande na Bíblia em que o pecado que eu e você cometemos é uma dívida que contraímos contra o Deus justo e santo. A Escritura é muito clara em dizer que todos nós somos devedores nesse sentido. Todos pecaram, conforme Romanos 3:23. O pecado nos fez cativos. Irmãos, o pecado tem o poder de te fazer escravo. Os judeus da época de Jesus falavam: como você diz que nós somos escravos? Nós nunca fomos escravos de ninguém. E você vê lá em João 8:34, Jesus dizendo: sim, vocês são escravos do pecado. Por isso que vocês têm que conhecer a verdade. Somente a verdade vos libertará. O pecado habita em nós.
conforme Romanos 7:17, e tem um alto poder sobre nós. Às vezes, irmãos, a palavra pecado, ela tende a ser muito gasta nos nossos dias. Pecado é pecado. Irmãos, pecado é uma coisa maligna. É uma coisa que tem que trazer em nós ódio, tristeza, nojo. Às vezes a gente não tem papas na língua para dizer, irmãos, somos todos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores, irmãos. Essas coisas nós não falamos com orgulho, não falamos naturalmente. É com pesar. Veja bem, ainda que você seja novo na fé, ainda que você tenha nascido de novo, o pecado é tão maligno que ele ainda está em você, está em mim. E por que o pecado ele é tão assombroso, tão nojento? Porque ele entrou onde eu e você não podemos entrar. E por vezes nem entender. Ele entrou no mais profundo do nosso ser, numa área que a Bíblia chama de coração. E quando eu falo coração, não é o órgão que eu e você temos. É o interior do nosso ser. A Bíblia diz que é do coração do homem que flui todas as fontes da vida. É do coração do homem que saem os pensamentos, que saem os desejos. É do coração do homem que sai o pecado. A fonte foi contaminada. Então, olha que coisa horrível. Eu posso fazer coisas boas, coisas religiosas, de forma pecaminosa, porque a fonte do meu ser está contaminada com uma coisa que se chama pecado. Por isso que nós falamos da religião do teatro. Por que você acha que os fariseus conseguiam fazer da oração uma peça de teatro? Do jejum, da caridade? Porque a fonte do nosso ser está contaminada. Aquilo que o mundo chama de amor, por exemplo, está contaminado. Eles podem falar, não, nós estamos lutando pela causa negra, nós estamos lutando pela causa da mulher, da criança, mas a fonte está contaminada, e ao menos que Cristo entre na história e mude o coração, as melhores intenções dos homens são pecaminosas diante de Deus. Por isso que as coisas são dúbias. Você às vezes fala, não, poxa, por exemplo, algo que está bastante em voga, o feminismo. Você fala, poxa, o que o feminismo prega é a não violência contra a mulher, direitos iguais. E você fala, meu Deus, isso é belo, é lindo, acho que eu sou isso também. Mas quando você penetra no ensino, nessa ideologia pagã, satânica, você vai perceber que a luta não é só essa, esse é o estereótipo. No seu profundo, é a destruição do sexo masculino. É a destruição dos valores da família judaico-cristã. É a destruição do gênero. Isso é o pecado. Aí você fala, não, eu vou à igreja para fugir. E a gente tem que lidar com o pecado dentro da igreja. Irmãos que caem. Você fala, meu Deus, ele? Por que ele? E corta o nosso coração ter que disciplinar alguém. Mas é necessário, porque a noiva não é nossa, é de Cristo. Por isso que nós rogamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque no dia que você disser que você não tem pecado, olha o que a Bíblia diz. 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, fazemos Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Olha que tristeza, irmãos. Mesmo salvos em Cristo Jesus, nós pecamos. Que tristeza. Quão maligno é o pecado. O pecado é um inimigo tão maligno que ele só vai sair da nossa existência quando nós morrermos ou quando Cristo voltar. Por isso que nós devemos olhar e falar, Senhor, tem misericórdia. O pecado, irmãos, então, não é algo abstrato, sabe? Não é algo que você fala, eu sou isso mesmo. Não. Eu quero que você tenha uma profunda visão do pecado. O pecado é aquilo que causou impacto nos relacionamentos entre homens. Porque vocês acham que existem guerras, preconceito, morte? Quantas pessoas tiveram a sua vida ceifadas no dia de hoje por conta do pecado? Você acha que é comum uma pessoa a sangue frio cortar a cabeça da outra? Por conta de dinheiro, de drogas? Isso é o pecado.
Paul Washer, você pode discordar da metodologia, mas eu ilustro o que ele fez. Quando ele esteve no Brasil, eu lembro desse testemunho, ele disse que estava nas ruas do Rio de Janeiro, uma certa vez. E ele chamou os seus filhos para andarem em torno das favelas. Porque, veja, o contexto norte-americano, dependendo de onde você morar, é completamente diferente. As casas não têm muros, muitas vezes. Já viram nos filmes? Onde que a gente pode conceber casas sem muros? No Brasil, não existe. Então, às vezes, as crianças nascem sem ver a desgraça humana, muitas vezes. E Paul Washer disse que temia que os filhos não soubessem o que o pecado levava. Então, ele pega os filhos e mostra as favelas, a criminalidade, a prostituição. Isso no carro. Ele diz que os filhos ficaram apavorados. Ele diz, isso é uma vida sem Deus. Estes criminosos são o seu pai, sem Cristo. Isso que o pecado faz, e a gente tem que ter uma consciência. Olha, o pecado, ele espreita a porta a cada criança que nasce, a cada bebê. Já pensou aquela coisa linda que é um bebê recém-nascido? O pecado já colocou as mãos no coração daquela criança. Apesar de nós chamarmos de anjinho, Davi diz, não, eu sei que o pecado que cometi vem do meu nascimento, porque foi em pecado que minha mãe me concebeu. O pecado, ele é o monarca do mundo que controla o coração dos homens. Ele é o primeiro senhor da nossa alma. Já parou para pensar nisso? O primeiro senhor da sua alma é o pecado. Porque nós não nascemos crentes, há um momento em que nós nos convertemos pela graça de Deus. Enquanto isso não acontece, nós servimos ao pecado como escravos das nossas paixões. O pecado é aquilo que nos leva à morte, à enfermidade. Por que você acha que existe doença? O pecado é o culpado de todo o casamento desfeito, de toda traição, toda discussão, toda morte, toda dor. Tem um único denominador comum de toda desgraça que acontece no mundo: pecado. E isso nós devemos nutrir no nosso coração, então essa percepção do que é essa coisa. Por quê? Nos dias de hoje, o conceito de pecado se tornou obsoleto. Para a maioria dos pregadores da nossa geração, não se fala mais de pecado. É uma ideia medieval que servia para colocar medo nas pessoas, segundo eles. Terapeutas, psicólogos lutam contra essa ideia. Se você for numa estante, sei lá, virtual, se você colocar no Google ou ir numa livraria, coloque lá culpa ou pecado. Você vai ver livros com título mais ou menos assim: pare de se culpar. Não alimente o monstro da culpa. Pecado é sua imaginação. Títulos de livros. É uma sociedade que sequer sabe o que é pecado. E aí você aplica nas mais variadas circunstâncias. Por exemplo, recentemente eu assisti com a minha esposa um documentário. Ele é assustador. Ele se chama Quilos Mortais. Não sei quantos de vocês conhecem. Conhecem? Agora, então vocês conhecem, né? A grande parte. É legal que depois que você assiste e dá vontade de fazer dieta na hora, né? Houve uma mulher que me chamou muita atenção. Eu falei para a Flávia, a gente até conversou sobre isso. Ela pesava quase 300 quilos. É interessante, eu quero que você que acompanhe, não é pecado acompanhar, assista, é interessante, porque ali é o pecado da gula mesmo. É quando a pessoa é escrava dos seus prazeres alimentares e a comida é o seu Deus, é o seu refúgio. A maioria das pessoas vão dizer, a única coisa que me faz parar de sofrer é a comida. Comer me faz bem. Ou seja, você tira Deus, tira Cristo e vai para a comida. Essa mulher, se eu não me engano, o nome dela era Daisy, ela chegou num estado extremo de que quase morreu. Ela conseguiu atender alguns passos, mas o que me chamou a atenção foi quando ela foi à psicóloga. E ela falou, por que você chegou neste estado? E ela disse, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu comecei a ter relações sexuais. Ao que deu a entender, não foi abuso, ela quis ter. E eu engravidei.
Minha mãe disse, ou você sai de casa com a criança, ou você a doa para um orfanato. Eu preferi ficar em casa e doar a criança. E eu me culpei pelo resto da minha vida. E a única coisa que me trazia alívio dessa culpa era a comida. Primeira coisa que a psicóloga disse, a culpa não é sua. Não se culpe. É isso que as clínicas fazem, por vezes. Na sua grande maioria. Não se culpe, não há pecado. Você não tinha o que fazer. E o que você chama de gula não é nada mais e nada menos que um desequilíbrio alimentar. Isso, irmãos, está espalhado por todos os lugares. Você vai ver pessoas alcoólatras, viciados em droga, são doentes, precisam de tratamento. Não nego que o tratamento seja importante, mas hoje em dia a culpa não é mais colocada no indivíduo que desgraçou uma família, que é irresponsável e que tem a droga como seu Deus. Crianças que afrontam a autoridade. Conhece essa? Conheci uma criança que dizia para o pai, e diz até hoje, pai, você é um fracassado. Eu conversei com o pai. Sabe o que o pai disse? Ele é imperativo. O que a gente faz? Tira o conceito de pecado. São imperativos. Sofre de uma deficiência de atenção. Pessoas que queimam em ira, falam, não, eu fui assim, eu sou assim porque eu tenho problema de temperamento. Há uma história verídica nos Estados Unidos de um ladrão que roubou uma loja, e muitos têm porte e posse de armas nos Estados Unidos, o dono da loja deu um tiro no bandido. E ele ficou paralítico, cadeira de rodas. Ele processou, e o júri dos Estados Unidos da América deu favorável para o ladrão, porque o dono da loja não soube entender as causas que levaram o ladrão a cometer o crime. Fatos reais. Ele é uma vítima. Tira o conceito de pecado e você desgraça uma pessoa, uma família e uma nação. E, infelizmente, irmãos, essa concepção ela chegou à igreja. Muitas vezes há pecados que deveriam ser tratados em nosso meio e são chamados de vícios, de temperamentos, codependência, é o tratamento da criança interior. Ou seja, a gente, por vezes, nos submete a uma psicologia secular. E sabe o que isso faz? Te impede de dobrar os seus joelhos e dizer, Pai, perdoa os meus pecados. Porque se não há culpa, não há pecado, e se não há pecado, não há arrependimento e não há redenção. Primeiro pré-requisito para orar de forma sincera, pedindo perdão a Deus, consciência de pecado. Segundo pré-requisito. Nós veremos que o segundo pré-requisito é a confiança no perdão de Deus. Confiança no perdão de Deus. Nessa petição, nós vemos que a pessoa que clama a Deus, ele clama, Senhor, perdoa, eu não tenho condições de pagar a minha dívida. Se você deve algo para alguém, e essa pessoa vai te cobrar, e você fala, perdoa. Está dizendo o quê? Eu não tenho condições de te pagar nem agora, nem depois. Perdoa. Esse é o clamor daquele que se viu diante de Deus sem condições nenhuma de pagar a sua dívida. E nós sabemos, aqueles que estão diante de Deus, sabem quão pecadores somos por vezes. Significa que nós rogamos a Deus, Senhor, não há outro método para o Senhor ter um relacionamento comigo, senão pela sua graça. Irmãos, eu preciso tratar disso nesta petição. Há muitos teólogos que defendem que esta petição não pode ser feita por crentes, pela sua vida toda, e sim somente na hora que nós nos convertemos. Olha que coisa, porque, veja bem, eles alegam que a doutrina da justificação pela fé, ela impede de você pedir perdão a Deus. O que é a doutrina da justificação pela fé? Vamos relembrar. É a ideia de que quando eu creio em Jesus, eu acredito piamente
que os meus pecados, passados, presentes e futuros, foram cravados na cruz de Cristo. E todos os meus pecados, então, foram perdoados em Cristo Jesus. Portanto, o povo de Deus, ele é justificado pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos disso. E eles então alegam que, se você acredita na justificação pela fé, para que pedir perdão? Se todos os seus pecados foram perdoados na cruz, e nós acreditamos nisso. Como que nós explicamos? Primeiro, as Escrituras falam de 2 tipos de perdão. Eu acho que isso é muito importante você guardar. O primeiro perdão é o judicial e o segundo é o perdão paternal. O primeiro perdão, o judicial, vem de Deus, quando Ele nos limpa do pecado e nos faz justos diante dEle, por causa do sacrifício do seu Filho na cruz. É isso que Paulo vai tratar em Romanos 8, 38 a 39, quando ele diz que nada neste mundo, nem demônio, nem tribulação, nem espada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A base dessa união é que nós fomos justificados em Cristo. E ele pergunta, quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Cristo que os justifica. Paulo trabalha isso é o perdão judicial. Nós somos justos diante de Deus. Agora, quando nós vemos o perdão paternal, é o perdão que Deus concede como um pai amoroso aos seus filhos, que confessam seus pecados e buscam se purificar da sujeira deste mundo. É como se fosse uma criança. Veja, quando uma criança desobedece o pai, faz arte, o pai falou, não faça isso, vai lá e faz. Por vezes pode machucar o coração do pai, mas aquela criança não deixa de ser filho. Às vezes o que há é um trincamento no relacionamento. Às vezes o relacionamento fica corroído. É assim com Deus. Então, quando esse perdão que nós suplicamos nessa petição, não é o perdão judicial. Nós sabemos que somos justos em Cristo Jesus, que levou os nossos pecados. Mas quando nós suplicamos diariamente a Deus o perdão, é Senhor, Tu és meu Pai. E eu sei que eu te magoei pecando, andando por caminhos tortuosos. Eu sei que te fere. E por isso eu gostaria de pedir perdão, para que o pecado não corroa o nosso relacionamento e eu não me veja afastado do Senhor. Entende? Veja, quando você peca e tem consciência que você não perdeu a salvação, se você é crente de fato, você não fica em paz até pedir perdão, não é verdade? E ali não é perdão para ser salvo, a questão não é isso, é porque nós nos sentimos sujos, distantes de Deus. Parece que as coisas não ficam claras para nós. Então nós pedimos esse perdão paternal de Deus. Para ilustrar, é a mesma coisa que Jesus fez em João 13, quando ele lavou os pés dos discípulos. Aí Pedro fala, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então me lava a cabeça, os braços, as pernas. Não, Pedro, você já foi limpo. É necessário só lavar os pés, entende? A ilustração é a seguinte, nós já fomos limpos pela palavra de Deus, já fomos salvos, nós, o povo de Deus, que confessa a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas no decorrer da vida, nós sujamos os nossos pés. E é quando nós temos consciência disso, é que nós confiamos no perdão de Deus e nos ajoelhamos, suplicando ao Pai por este perdão. Portanto, não descanse apenas no perdão judicial. Eu gostaria de enfatizar isso, aplicando esse segundo ponto. Às vezes você pode se descansar, falar, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito, Jesus morreu por mim, e é nisso que eu vou descansar. Aí, por vezes, você descansa nisso e vive uma vida longe de Deus, longe do seu Pai. Não. Reconcilie-se com Deus hoje. Peça perdão. Não há pecado tão horrendo que as mãos do Senhor não estejam estendidas para perdoar. Não deixe que o pecado corroa seu relacionamento com Deus. Por fim, meus queridos irmãos, além de nós ter os pré-requisitos, primeiro, ter uma consciência de pecado, do seu pecado,
Segundo, ter uma consciência do perdão de Deus, aí entra a parte mais difícil. Terceiro, ter uma disposição para perdoar também. Não é só ter a consciência do seu pecado, ter consciência que Deus perdoa as nossas dívidas, mas ter também uma disposição para perdoar o meu próximo. O texto é muito claro, verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Já dizia C.S. Lewis, todos nós dizemos que o perdão é uma ideia linda demais. Falar sobre perdão é lindo, né? Nossa, temos que perdoar, perdoa seus irmãos. Até chegar a hora que nós devemos exercê-lo. Falar de perdão é bonito, mas quando chega a hora que você deve perdoar, é difícil. Mas o texto é muito claro. O texto aí nos aponta que, assim como Deus perdoa as nossas dívidas, nós somos chamados a perdoar os nossos devedores, aqueles que pecam contra nós. E o texto é muito claro, o verbo perdoamos ali está no presente, não é um pretérito, que poderia ser no passado. Como nós perdoamos lá no passado. Não, aqui é presente, como nós temos perdoado todos os dias, constantemente. Como que a gente entende o que Jesus quer dizer aqui? Você pode ler de forma rápida e falar, poxa, então, para eu ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o próximo? Ou seja, o perdão de Deus para os meus pecados está baseado na medida em que eu perdoo o próximo? Ixi, todo o inferno. Será que Deus depende do meu perdão para me perdoar? Para dar luz ao que Jesus quis dizer aqui, é necessário que nós lembremos a parábola do credor incompassivo. Em Mateus 18, no mesmo evangelho, Mateus 18, a partir do verso 23, nós lemos uma parábola de um credor que devia muito dinheiro para o rei. Ele falou, vem aqui, eu vou colocar você como escravo, você e sua família. E ele pede clemência. Então o rei fala, quer saber? Vou usar de misericórdia, vou perdoar a sua dívida. E esse rapaz acabou de sair do palácio diante do rei. Ele encontra um conservo seu, que devia muito menos do valor que ele devia para o rei. Ele devia um valor impagável. Suponhamos que seria $1 trilhão. Suponhamos. E o conservo dele devia, sei lá, R$50. E ele falou, e aí? Dia 5 passou, cadê meu dinheiro? Ele falou, rapaz, usa de misericórdia, não tem como. E a parábola de Jesus diz que ele não foi misericordioso. Ele foi para cima desse conservo. Mas pessoas viram e falaram para o rei, falaram, aquele rapaz que o Senhor usou de misericórdia, não usou de misericórdia para com o outro. Então esse rei pega e pune aquele homem. Quando você lê aquela parábola, você fica, nossa, como ele não pôde perdoar uma dívida tão ínfima? Ele acabou de ser perdoado de uma dívida grandiosa. Ele não pôde perdoar uma dívida pequena. É interessante, quando você lê aquela passagem de Mateus 18, você fica inconformado, você fala, nossa, que pecador, miserável. Até nós entendermos que o credor incompassivo, por vezes, somos nós. Que fomos perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas ofensas contra Deus. E por vezes endurecemos o nosso coração para não liberar o perdão para o próximo. Essa inconformidade também pode ser vista nessa parte da oração dominical. A ideia não é que nós somos perdoados por Deus porque nós perdoamos uns aos outros. Não é essa a ideia. É a ideia que todo aquele que foi perdoado por Deus, que entendeu o que Cristo passou na cruz para nos perdoar, ele não vai ter
barreiras para perdoar o outro. Entende? É como fé e arrependimento. Você não é salvo por conta do seu arrependimento, por conta da sua fé. Mas sem ambos, você não pode se falar que você é um crente de verdade. É a mesma coisa com o perdão ao próximo. Você não é salvo porque você perdoa o seu irmão que te feriu. Mas se você não liberar o perdão, acenda o alerta. Porque é capaz de você não ter sido gerado de novo. É capaz de você não ser um crente. Porque quando você tem consciência do seu pecado, quando você suplica o perdão de Deus e entende o que é o perdão de Deus, você entende que o que o outro fizer contra você é muito menor do que você fez contra Deus. Disposição para perdoar. Muitos de vocês poderiam, nesse exato momento, se levantar e falar: Daniel, você não sabe, aquela pessoa feriu a minha honra. Você não sabe o que eu passei. Como perdoar pessoas que te feriram desta forma? E eu diria para você que pessoas que foram crucificadas com Cristo, pessoas que entenderam o que é pegar a sua cruz e seguir o Mestre, já morreram há muito tempo para si mesmas. Pessoas crucificadas com Cristo abriram mão da honra, do status, do poder, da vingança. Pessoas crucificadas com Cristo não veem outra coisa senão a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E tem um desejo de compartilhar dessa rica misericórdia com o próximo. Eu concluo relembrando o final de Lady Macbeth. Aparentemente, Shakespeare deixa em aberto o final desta mulher, mas a última cena que ela aparece é sendo descabelada, ela se descabelando, louca, e dá a entender que ela não aguentou o peso da culpa e se matou. Você não precisa passar por isso. Não mesmo. O nosso Redentor morreu a nossa morte para nos dar esse perdão. Quando ele estava sendo crucificado, morto, zombado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa oração, ela vem sendo ecoada em toda a história e recai sobre nós nos dias de hoje. Quantas vezes, quantos pecados, quantas blasfêmias cometemos? E a oração de Jesus está sobre nós: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A grande pergunta que eu gostaria de deixar é a seguinte para você. Se você entende que você é um pecador, tem essa consciência de pecado, e você recorre ao perdão de Deus, você está disposto a liberar esse perdão também para aqueles que te feriram? Será que não é isso que falta para a sua vida? Que Deus nos ajude. Em resposta ao que ouvimos, louvemos ao Senhor